Vamos para a palavra então, gente? Vamos se alimentar agora o nosso espírito? Eu convido a vocês a abrirem no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. A vocês ouvintes da Rádio José do Egito, um grande abraço, que Deus abençoe, que você possa também receber esse alimento, que você seja tocado pelo poder da palavra de Deus, esta noite, esta tarde ou esta manhã, que você estará ouvindo a este programa. Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Alguns estão procurando, esperar todo mundo. Glória a Deus. Diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Somente até aqui. Eu gostaria de convidar vocês, igreja, a fazer uma pequena viagem comigo em pensamento agora. Imaginem um local, uma vila com o nome de Betânia, um vilarejo, um lugar bem simples que era aquela época. Betânia não era uma metrópole, não era igual a Jerusalém, não era como Roma, mas ela era uma Betânia. No livro de João, onde se fala de Marta, de Maria e de Lázaro, também vai falar que tratava somente de uma aldeia. Um lugar muito simples, com ruas estreitas, né? Aquela terra, igual a gente vê nos filmes, lá não tinha pavimento, né? Casas pequenas, daquele formato daquela época. Um vilarejo cercado de figueiras, cercado de oliveiras, né? Naquela região, sabe? Quando todo mundo conhece todo mundo, um vilarejo, todo mundo conhece, sabe? Cada um passa, se alguém está, se alguém não está. Não havia palácios, não havia grandes casas ricas, né? As pessoas comuns viviam naquele vilarejo. E entre aquelas casas existia, né, dentro daquela pequena aldeia, existia uma casa que era muito especial. Mas ela era especial por quê? Porque ela era a maior de todas? Não. Porque ela era a mais bonita? Também não, porque normalmente era o padrão único daquela época, tudo igual, tudo bem parecido, né? Mas porque alguém gostava muito daquele lugar. Tinha alguém que gostava daquela cidade. Tinha alguém que gostava, aquela aldeia. Tinha alguém que gostava de estar naquela casa. E aquela casa pertencia a Marta, Maria e Lázaro. Amém? Era como se Jesus ali encontrasse o que ele sempre procurava encontrar em outros lugares, mas ele não tinha. Dentro daquela casa, ele tinha uma amizade, ele encontrava carinho, ele encontrava uma família que o amava. Ali, ele podia viver um pouquinho da sua humanidade entre aquela família. Jesus passava muito naquela cidade, era trajeto dele passar pelaquela vila chamada Betânia. Então imagina aquela cena, né? Chegando naquele vilarejo, Jesus, mais 12 discípulos, chegando na casa de Marta, e Marta abre a porta, aquela grande surpresa, Jesus, o Senhor chegando aqui na minha casa, né? Os discípulos, mais 12 com ele ainda, que costumava chegar, chegou um momento sem avisar, né? Não tinha um WhatsApp para mandar mensagem, estou chegando aí, estou a caminho, daqui tal hora eu estou aí, uau, meu ex aqui está dizendo que daqui 45 minutos estou chegando, não sabia. Marta pegou,
olhou para eles e deve ter visto assim, nossa, eles tudo com poeira nas sandálias, na roupa, né? Que eles caminhavam a pé no meio daquele deserto, né? E o que Marta faz? Entra, Jesus. Vocês são muito bem-vindos, entre aqui em casa, né? Já correu ali, acendeu o fogo, colocou as panelas lá para preparar um pão, começou a agitar aquele lugar, organizar o lugar, colocar cada um num certo local, levar um copinho d'água, né? Como qualquer pessoa recebe pessoas que estão chegando naquele local, né? E ela naquela correria total, ali de preparar a casa, de arrumar. Mas para Marta, fazer isso, para ela, era uma demonstração de amor. Ela gostava de fazer. Ela queria servir aquela causa de Jesus, dos discípulos, né? Mas enquanto isso, Maria fez algo completamente diferente. Maria não foi cozinhar. Ela não organizou a mesa. Ela não se preocupou se tinha comida, se tinha refeição ou não. Maria simplesmente, ela vai e se aproxima de Jesus Cristo. Imagina aquela cena, Cristo chegando, no mínimo Jesus sentou para descansar as suas pernas, e Maria vai ali, senta do ladinho de Jesus Cristo, de uma maneira bem diferente. Ela sentou ali, pertinho dele, com a intenção que eu quero escutar o mestre, eu quero escutar Jesus falar. Gente, humanamente, imaginando, voltando no passado, voltando no tempo, dá para imaginar Jesus Cristo sentado ali, você do lado dele, quase podendo tocar no Cristo, no nosso Senhor, no Messias, escutar a voz dele. Ninguém sabe como era a voz de Jesus, mas com certeza era uma voz cativante. Era uma voz mansa, era uma voz que deveria assim, ser muito gostoso de ouvir ao Senhor, porque ele falava e as pessoas, só de ouvir ali, né, aquele Senhor, Deus transbordando da glória dele falando, e as pessoas ali, para receber aquilo, devia ser maravilhoso aquela cena. Um contraste das duas mulheres, e ela ali, apreciando cada palavra preciosa que Jesus soltava. Ou era um ensinamento, ou era um mandamento, ou era um aconselhamento, ou era até uma chamada de atenção nas palavras suaves que Jesus Cristo ali fazia. Mas conforme foi passando aquele tempo naquela casa, as coisas estavam acontecendo, Marta começou a se cansar. Que haja panela, haja isso, né? Naquela época, não dá para imaginar, para fazer comida para 13 pessoas, é só a gente imaginar. Imagina chegar na sua casa, amanhã você está lá despreparado, chega 13 pessoas para se alimentar. Vai ser uma loucura. Naquela época não tinha fast food. Naquela época não tinha, ligar e pedir uma pizza. Não tinha jeito. Tinha que ser feito, amassar o pão ali, fazer tudo direitinho. E ali, Marta olhando, cozinhando, daqui a pouco ela começou a olhar. Peraí, tanta coisa aqui para fazer. Ela olhava para Maria e Maria lá sentada, batendo papo, só escutando. Jesus não estava dando atenção para nada. E ela voltava para as panelas e queria limpar, queria dar água. E ela ali só olhando para a irmã, tipo assim, aquela coisa elevando a ela um pensamento ruim, tipo assim, pô, essa mulher não vai me ajudar? Ela não vai fazer nada? Como é que ela consegue ficar ali sentada com 13 pessoas para eu fazer comida, para servir e arrumá-los aqui, né? Talvez muitos de nós poderíamos estar sentindo a mesma coisa numa ocasião dessa, como Marta. A gente poderia agir exatamente como Marta, não olhando o que estava acontecendo. Mas a gente tem que entender, né? Alguém precisava cuidar daquela casa. Alguém precisava servir o Senhor, servir os apóstolos, até por uma questão de educação. Alguém precisava preparar o alimento naquele momento para servir aquelas pessoas. Mas naquele momento, Marta deixou que o trabalho dela ocupasse tanto espaço em seu coração que ela já não conseguia aproveitar a presença de quem estava na casa dela. Ela estava ali determinada a tantas coisas, com um coração bom. Marta era igual Maria, ela sabia que ele era o Messias, as duas sabiam que ele era o Salvador, as duas sabiam que ele poderia ressuscitar. O conhecimento das duas era igual, mas cada uma teve uma atitude, cada uma foi fazer algo totalmente diferente. Mas Maria, por outro lado,
parecia entender algo que poucos ali estavam percebendo. As panelas podiam esperar. O pão poderia esperar. A limpeza da casa poderia esperar. Mas aqueles momentos ao lado de Jesus Cristo nunca mais iria passar novamente. Maria entendeu que estar ao lado de Cristo era mais importante que qualquer coisa que pudesse acontecer naquele momento. Esse texto nos traz, gente, uma grande revelação de Deus nas nossas vidas. Aonde o nosso coração está? Aonde está o coração de Marta e aonde estava o coração de Maria? Totalmente opostos. Estamos falando de duas pessoas que criam no mesmo Deus. Estamos falando hoje situações que podemos estar vivendo hoje dentro da casa do Senhor. Nós não estamos falando aqui da salvação, nós não estamos falando aqui em crer na palavra em Jesus Cristo, mas nós estamos falando aqui do nosso tempo para as coisas de Deus e para as coisas nossas do dia a dia e do mundo. Talvez a gente pode conhecer pessoas assim, ocupadíssimas, porque ficamos pensando no nosso trabalho, pensamos em estudar, cuidamos da casa, cuidamos da família, servimos na igreja, né? Mas existe uma pergunta nesse texto que Jesus quer fazer para todos nós esta noite. Em meio a tantas atividades do nosso dia a dia, onde está o teu coração? O problema de Marta não foi nunca trabalhar. O problema foi permitir que o serviço ocupasse o lugar que pertence somente a Cristo. Hoje veremos tipos de pessoas representadas por essas duas irmãs. Marta representa quem vive para fazer. Maria representa quem primeiro vive para Cristo. Aqui nós entendemos que há momento para tudo. Marta estava desperdiçando o maior tempo da vida dela. Em Eclesiastes, Salomão deixa muito claro, em Eclesiastes 3:1, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Aleluia! Tudo tem um tempo determinado. Maria ela soube aproveitar aquele momento. Marta já não soube aproveitar. Às vezes nós estamos dando valor a coisas que nós temos que fazer. Nós estamos dando valores às nossas atividades diárias, mas estamos deixando de lado um momento com Cristo. Estamos abandonando aquilo que é mais importante na nossa vida, que é Cristo. Não existe nada mais importante na vida de um cristão a que não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há tempo para todas as coisas, diariamente nós temos que ter o nosso tempo para Cristo, a nossa dedicação. Nós temos que ser como Maria, chegar um momento do dia e tirarmos. Este momento eu estou aos pés do meu Salvador. Este momento é a hora de ouvir o Senhor. Este momento é a hora de falar com o meu Senhor. Este momento é de me dedicar somente e exclusivamente para Ele. Hoje o cotidiano está tomando esse tempo. Muitas pessoas estão virando como uma Marta. Estão preocupadas em fazer muitas coisas, até inclusive para Cristo. Marta não estava fazendo coisas para o mundo. O próprio Senhor estava na casa dela. Marta estava ali atribulada com os afazeres da casa. Às vezes a pessoa está trabalhando para Cristo, mas não está aproveitando os momentos com Cristo. Às vezes a pessoa ela está se dedicando ao ministério da igreja, mas ela não está parando para falar e receber com Cristo. Nossa vida não é feita de obras. As obras são necessárias, mas as obras são consequências do relacionamento com o nosso Senhor. Porque fazer só obras não leva ninguém ao céu. Existem instituições chamadas religiosas e outras religiões, não quero entrar muito nesse assunto, que fazem muito mais obras que os crentes. Mas se eles não têm Cristo como seu Salvador, de nada adianta aquelas obras. Mas também não adianta você ter fé, ter amor ao próximo e não executar as obras.
Maria, ela entendeu esse momento. Ela falou assim: agora é hora de me sentar com Cristo. Agora é o meu momento entre eu e o Senhor. O que o Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso? Entra no teu quarto em secreto, que ali o Pai te ouvirá. A pergunta é: você tem vivido como Marta ou você tem vivido como Maria? Você tem aproveitado o tempo que você tem para se dedicar ao relacionamento com Cristo? Você tem tirado do seu tempo diário, porque é diariamente. Não estou dizendo que você vai abandonar seu trabalho para ficar o dia inteiro orando, porque isso também não enche barriga, porque nós temos que trabalhar, nós temos que conquistar, nós temos que lutar pelo nosso pão. Esse é o nosso cotidiano. Mas nós temos que tirar um momento para estar com o nosso Senhor. Marta recebeu Jesus em casa, mas não aproveitou a presença de Deus na sua casa. Marta, ela fez algo bonito. Ela abriu a casa para Jesus. Ela foi hospitaleira. Ela queria servi-lo. Nada disso está errado. Mas a palavra que nós vemos aqui no texto, no verso 40, diz: Marta agitava-se. Marta estava cansada. Marta estava ansiosa. Marta estava distraída. Marta estava sobrecarregada. Ela tinha Jesus dentro de casa, mas a sua atenção estava completamente voltada às panelas. Um grande contraste, como nós já deixamos bem claro que estava acontecendo. Um contraste enquanto Maria, ela estava o quê? Marta, estava perto de Jesus só fisicamente, mas ela não estava conectada espiritualmente. E isso pode acontecer talvez aqui dentro do culto, talvez dentro da sua casa, talvez dentro do seu trabalho. Você está conectado com Jesus através da palavra, de alguma coisa, mas estar próximo, mas está longe espiritualmente. Nós temos que estar perto de Jesus constantemente. É possível frequentar a igreja, trabalhar na igreja, ministérios, é possível cantar, é possível pregar, é possível ensinar, é possível a gente hoje ajudar pessoas como nós temos feito, e mesmo assim estar fazendo tudo isso, mas não estar desfrutando a presença de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que fazem muito para Deus, mas passam pouco tempo com Deus. Isso tem acontecido, gente. E é importante a gente estar mais próximo de Cristo. Aquilo que eu estou falando, não é que nós temos que abandonar tudo, não. Nós temos que dar continuidade. Mas que continuidade vai dar se você não está perto de Cristo? É o que nós temos no nosso linguajar, né? Dos crentes, a gente falar que é verdade, isso é verdadeiro. Como é que se você não se alimenta, o que você tem para dar para os outros? Se você não está firme, se você não está forte, se você não está cheio do Espírito, se você não está próximo de Cristo, como que você vai levar algo para alguém? Eu falo, volta e meia, lá para o pessoal do evangelismo, temos que estar cheios para levar para eles. Uma pessoa vazia, ela não consegue transmitir nada de Cristo para alguma pessoa. Como que um carro com tanque vazio vai andar? Ele tem que estar sempre abastecido. Pelo menos um quarto para cima, porque de um quarto para baixo daí estraga a bomba, estraga uma série de coisas. Ou seja, que a gente fala do crente meia boca. Sempre vazio. Quando alguém pergunta algo sobre a palavra de Deus, sobre a tua crença, você está preparado para responder? Eu sou cristão, legal. Como é que é a sua vida como Cristo? O que você pode me falar desse Senhor aí, de Jesus? Você já teve a oportunidade de ser questionado por alguém que não crê em Cristo? Você está preparado para responder essa pessoa e levar o amor de Cristo para essa pessoa? Porque lá no evangelismo é isso que acontece. Lá nas ruas é isso que acontece. Pessoas nos questionam. E se você não estiver preparado para responder, eu não estou falando de curso de teologia, não, gente. Eu estou falando somente você estar preparado de Cristo. Se é cristão, então você vive Cristo. Se você é cristão, você sabe os ensinamentos de Cristo. Se você é cristão, você sabe o mínimo do evangelho para poder falar para alguém. Ele é meu Criador. Ele morreu por mim. Ele pagou pelos meus pecados naquela cruz. A morte dele não foi em vão. Ele venceu a morte quando ele ressuscitou. Aleluia! Ele vai voltar para me buscar.
Você está preparado para responder esse tipo de questões? Porque hoje nós somos mais questionados que antigamente, quando existiam as perseguições religiosas, né? As cruzadas, aquelas coisas, eram perseguidos, mas hoje nós somos mais perseguidos. Hoje tem mais pessoas que estão tentando provar que a Bíblia está errada, provar que os ensinamentos de Cristo estão errados, do que pessoas que provam que Cristo está certo. Não estou dizendo todo mundo, mas assim, existe muito hoje. Competição de quem sabe mais e outras coisas desnecessárias. Desnecessário. Meu grau de conhecimento é maior que o seu, Marcelinho. Muda alguma coisa? Nada, muda nada. O seu grau é maior, você estudou história, você sabe muito mais que todo mundo aqui na igreja. Mas se você não estiver alinhado com Cristo, o que adiantou isso aí? Essa é a grande verdade. Quando nós entendemos que estudar a palavra de Deus, buscar mais de Deus, são as ferramentas que nós temos para trabalhar pelo reino, não é para nós. Não se trabalha para o nosso ego, não se trabalha para Cristo, para nossa satisfação pessoal, não se trabalha para Cristo, para converter almas, e depois que você levar alguém para a igreja, chega, tá vendo aí, né, Cristo? Ó, chegada, hein? Bota mais um na minha conta aí. Ei, baixa o ego, seja só instrumento, seja só ferramenta. O resultado não pertence a nós, o resultado pertence ao nosso Senhor, porque tudo é pelo reino de Deus aqui nessa terra. Maria escolheu se sentar ali aos pés de Cristo. Gente, essa frase é maravilhosa. Maria, ela estava parada. Maria, ela estava ouvindo. Maria, ela estava aprendendo. Maria, ela estava adorando ao Senhor Jesus Cristo nesse momento. Na cultura judaica daquela época, sentar-se aos pés de um mestre era a posição de discípulo, e Maria estava ali junto. Os discípulos estavam ao redor, mas normalmente as pessoas mais próximas do Senhor eram seus discípulos. E Maria pegou aquele lugarzinho para ela. E Cristo espera que cada um de nós possamos tomar esse lugar do lado do nosso Senhor todos os dias. Aleluia! Maria, no mínimo, deve ter falado para o Senhor: Jesus, né? Como aquele programa, fala que eu te escuto, eu quero aprender com o Senhor. Fala, Senhor. Ela entendeu a preciosidade daquilo. Antes de servir, é preciso ouvir. Antes de trabalhar, é preciso adorar. Antes de falar, temos que aprender a escutar. Isso serve tanto na vida espiritual como na nossa vida pessoal, gente, no nosso dia a dia. Os maiores sábios são aqueles que escutam. Os maiores sábios, as pessoas que tomam as melhores decisões em sua vida, é aquela que escuta, processa, pensa, depois ela responde. Negócio de bate. Nossa, a gente faz besteira. Pense em quanta besteira nós já fizemos por tomar atitude precipitada. Um grande sábio é esse. Ele para, ele pensa, ele escuta, ele vai, põe seu coração. Para quem é cristão, dá uma hora, fala com o Senhor, Espírito Santo, me ajuda aí que eu tenho um abacaxi para resolver. E é assim que funcionam as coisas na nossa vida. Não sai fazendo as coisas à torto direito. Principalmente as coisas que vêm do reino dos céus. Hoje há muitos que querem fazer para Deus, mas poucos querem estar com Deus. Há cristão que sabe cantar, sabe organizar eventos, sabe administrar departamentos, mas não sabem permanecer em oração. Não conhecem profundamente a palavra e não cultivam intimidade com o nosso Deus. A distração de Marta produziu reclamação. E a distração sempre produz comparação. Quem está distraído, quem está totalmente desligado do que aquilo que está acontecendo, no caso ali Marta, ela estava totalmente ali desligada. Jesus devia estar lá ensinando, Jesus estava ali dando aconselhamento, fazendo tudo que ele podia estar fazendo ali de bom para ela, para Maria e os seus discípulos. E Marta totalmente distraída.
E um distraído só escuta um pedaço. Um distraído não consegue se concentrar naquilo que está fazendo e acaba tomando decisões erradas. Observa só a sequência do diálogo aqui foi. Primeiro, Marta olha para Maria. Depois, o que ela faz? Critica Maria. E depois, ela vai questionar a Cristo. Ela chega para Jesus e fala assim: Maria está aí, eu estou lá ralando, e o senhor não se importa com isso? Que fase forte, né? Falar isso para Cristo. Falar isso para o Senhor. Tu não está se importando comigo? O senhor não está se importando com o que está acontecendo? Olha, a bispo Carminha está a evangelizar, mas eu faço tal coisa, o senhor não está nem aí comigo? Ei, quem somos nós na fila do pão para falar isso com o próprio Senhor? Ela chega até o ponto, Marta, imaginar que Jesus não se importa. Ali ela questionou Cristo, tipo assim, e o senhor não vai fazer nada? Quando estamos dominados pela ansiedade, passamos a interpretar tudo de maneira errada. A ocupação excessiva, ela rouba a nossa percepção espiritual. Qual a diferença? Marta estava na bagunça, vamos dizer entre aspas. Maria, assim, ó, escutando só. Quem sabe, Jesus não estava até ali pôr na mão nela, ou ela pôr na mão na perna de Jesus, no pé de Jesus. Isso aqui é uma suposição minha, tá? Não tem nada de teologia, não tem nada disso, coisa minha que eu estou falando. Aqui é uma maneira de a gente passar. E hoje, gente, quantos cristãos estão vivendo assim? Quanto cristão que critica quem ora, critica quem busca santidade, critica quem ama estudar a palavra de Deus, acha que tudo é exagero. Na verdade, muitas vezes, esse tipo de pessoa, eles estão cansados espiritualmente. Estão cansados, estão que nem Marta. E há o cansaço. Às vezes, no nosso trajeto, na nossa vida espiritual, às vezes a gente cai em armadilhas. Às vezes a gente cai em lugares que a gente não deveria estar. E isso vai trazendo, às vezes, um certo peso na nossa vida espiritual. Começa a trazer uma coisa chamada cegueira das coisas verdadeiras de Cristo. Como Marta não estava enxergando a realidade da vida dela naquele momento. E às vezes nós estamos sendo o quê? Levados num caminho completamente errado. Com atitudes, com pensamentos totalmente contrários à vontade de Cristo. Mas mesmo assim, Jesus Cristo não deixou de amar Marta. Jesus Cristo, ele só chegou para Marta, e vejam só que na hora que ele foi falar com ela, ele chamou ela pelo nome. Marta, Marta. Naquela época, um homem chamar uma mulher pelo seu próprio nome era um sinal de advertência. Era um sinal que Deus estava falando de maneira diferente com aquela pessoa. É que nem nós, marido. Quando a esposa chama pelo nome completo, vai correndo porque o negócio está feio. Não é verdade? Pastor Luiz, se ela chegar, Luiz, vem aqui que eu quero falar com você. A casa caiu. Pastor, Marcelo, Santiago, vem aqui que eu quero falar com você. Vai correndo. Era isso que Jesus estava fazendo ali com Marta. Marta, você está inquieta, Marta. Você se preocupa com muitas coisas. Talvez Jesus está falando conosco hoje aqui. Olha, irmão, olha, irmã, você está se preocupando com coisas que você não devia estar perdendo seu tempo. Presta mais atenção nas minhas palavras, presta mais atenção naquilo que eu estou fazendo. Chegue mais a perto de mim e não se afaste tanto. Não fique levando a sua vida somente com as coisas do mundo, mas também com as coisas espirituais que você precisa. Ele, com muito amor, ele fala: você está preocupada, minha filha? Calma aí. Essa palavra ocupada, tá? Gera significa inquietude, ansiedade. Jesus primeiro foi tratar de Marta, coração dela, ou seja, a mente, sentimento dela. Porque o nosso coração é a nossa mente que dirige a nossa vida. Às vezes as pessoas estão equivocadas quando a gente fala de coração, põe a mão no coração, porque nós temos esse hábito, né?
Mas o certo, se a gente for falar do coração, quando a palavra de Deus está falando de coração, está aqui, ó, é a nossa mente. Mas é mais gostoso apertar o coração sem orar, né? Não é mais fácil, né? É mais gostoso. Agora eu pergunto para vocês, quantas Martas existem hoje? Quantas pessoas estão ansiosas por dinheiro? Quantas pessoas estão ansiosas do trabalho? Quantas pessoas estão ansiosas com seus filhos? Quantas pessoas estão ansiosas por questão de saúde, futuro, contas, reconhecimento, aparência, autoafirmação? E aí vai. Daria muitos adjetivos aqui. Ou seja, vive correndo, mas nunca tem paz. Tudo que a pessoa faz, ela se sente vazia. Ela sempre precisa fazer algo a mais. Hoje tem muita gente que está assim, gente. Hoje é dia da gente acordar para a nossa vida. E não é porque um dia você confessou Cristo, um dia você se batizou, você está seguindo os caminhos do Senhor, que nós não precisamos aparar as arestas. Todo dia nós temos que aparar as nossas arestas. Todo dia a nossa carne, a nossa mente, ela é corruptível espiritualmente. Ela tem a tendência do pecado, ela tem a tendência de desviar. Todo dia nós temos que corrigir o nosso caminho. Todo dia nós temos que corrigir o nosso alvo. E o nosso alvo, sabe o que alvo significa? A salvação, gente. Todo dia nós temos que nos corrigir. Porque se nós formos deixar, nós podemos nos tornar uma pessoa como a Marta. Muitas pessoas acham que agradam a Deus fazendo só obras. Mas a Bíblia ensina, ninguém é salvo pelo que faz. Nós somos salvos pela graça mediante a fé de Cristo. Efésios 2, 8 e 9 nos ensina isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Marta representa quem confia no fazer. Maria representa quem primeiro recebe a Cristo. Aleluia. A verdadeira vida cristã nasce aos pés de Jesus. Depois vem as obras. Amém? O Evangelho, gente, é revelado aqui nesse texto. Depois nós vamos ver Maria e Marta em várias outras situações que vai ser colocada, principalmente no Evangelho de João, quando Lázaro fica doente, quando há o grande milagre da ressurreição, que Cristo ali usou esta família para mostrar um dos maiores milagres que ele poderia fazer. Cristo fez todos os tipos de milagre, mas da ressurreição foi com Lázaro. Ele mostrou, eu sou o dono da vida. Quando no meio nosso gospel, né, se fala, Jesus tem as chaves do inferno, a casa de Satanás, né, que na verdade não é aquela a dizer de chave, é a autoridade, ou seja, o poder está na mão de Cristo. E ali ele mostra para todo mundo e demonstra, eu sou o Todo-Poderoso que desceu à terra. Todo poder emana do Pai, mas eu estou aplicando milagres aqui nessa terra. A salvação não está em servir. A salvação está em conhecer o nosso Salvador. Eu tenho uma pergunta para a igreja. Tenho uma pergunta para todos vocês. Você tem tempo para Deus? Ou apenas tempo para as tarefas dele? Você tem servido mais ou buscado mais a Deus? A sua Bíblia, durante a semana fora da igreja, ela permanece aberta e você usa? Ou permanece fechadinha num cantinho, na gavetinha, no carro e em outros lugares? Como é que anda a sua vida de oração? Aumentou? Permanece a mesma? Ou diminuiu? A ansiedade das coisas do mundo tem ocupado o lugar da confiança em Cristo? Talvez hoje o Senhor possa estar falando conosco. Marta, Marta. Ele conhece o nosso nome.
Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas preocupações. E hoje nos chama de volta para a sua presença. Ele chama aqui para que todos venhamos a ser uma Maria, conforme esse texto ao qual nós estamos referindo. Ele chama você para ser uma Maria, para estar assentado ao lado, para estar próximo, a estar com intimidade. O texto que nós lemos hoje, ele não ensina que devemos abandonar o trabalho de Cristo, mas ele ensina que o serviço nunca pode substituir a comunhão. Primeiro Cristo, depois o serviço, primeiro a adoração, depois o trabalho, primeiro intimidade, depois ministério. Quem permanece aos pés de Jesus serve muito melhor na sua obra. Quem vive distante de Jesus transforma até o serviço em peso. E hoje a gente vê muita gente fazendo a obra de Cristo, mas parece que está carregando o mundo nas costas. A obra de Deus não é pesada. A obra de Deus, ela é satisfatória. A obra de Deus nos traz prazer em fazer e executar. Quando nós estamos tendo prazer naquilo que nós fazemos, a casa do Senhor, que eu digo, não é igreja, não é parede, não é CNPJ, mas quando eu falo a igreja, são para as pessoas. Quando nós fazemos as coisas para o próximo e nos dá satisfação, nos dá prazer, você pode ter certeza, você está no caminho certo. Amém? Eu quero encerrar agora, o louvor já pode subir. Talvez você possa estar hoje, vamos ficar de pé. Você possa estar hoje como Marta, batendo cabeça para lá, batendo cabeça para cá. Quando eu digo bater na cabeça, nós estamos ensinando hoje aqui, não é dos nossos problemas corriqueiros do dia a dia não, gente. Isso aí faz parte da nossa vida. Mas quando eu falo que vocês estão correndo para lá e para cá, como Marta, é sobre as questões espirituais, são as questões do reino. Você tem problema, você tem preocupação, mas às vezes está faltando algo que definitivamente você não conseguiu fazer. É entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor. Quando nós confessamos, às vezes as pessoas vão no embalo, às vezes vai na emoção. Quando falar que eu aceito Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, é você declarar no seu coração, na sua mente, a Deus, que a sua vida realmente agora pertence a Cristo. Eu não estou dizendo que você vai deixar os seus afazeres, seu trabalho, se dedicar à sua casa, nunca, nada. Porque tudo isso nós fazemos com amor em Cristo, e isso é a obra de Cristo. Cristo não está procurando trabalhadores, gente. Ele quer verdadeiros adoradores. Ele quer pessoas que venham a ser como o samaritano. Talvez você não conheça esse texto, mas o samaritano foi aquele ao qual passou e tinha uma pessoa que tinha sido espancada. O samaritano era mal visto no meio de Israel. Mas ele foi o único que estendeu a mão a uma pessoa necessitada. E às vezes nós temos pessoas necessitadas de uma palavra. Pessoas estão precisando de um abraço. Pessoas estão precisando ouvir uma palavra sua da parte de Deus. E se você não está conseguindo desenvolver isso, tem alguma coisa travada que não está legal. Talvez você esteja vivendo como Marta. Porque quando você vive como Maria, você consegue. Você consegue fazer coisas que você não acreditaria que você era capaz de fazer. Quando você vê a necessidade de um irmão e você se compadece com o amor de uma pessoa, você pode falar assim: é impossível, eu nunca conseguiria subir naquele púlpito e falar como os pregadores. Eu sou tímido, eu sou isso, mas quando você se compadece
e você tem um amor ligado a Cristo verdadeiramente, e você confia no Senhor teu Deus, o Espírito Santo te traz, te coloca num lugar que você fala que seria impossível, e Ele vai te usar de uma maneira extraordinária. Quando nós estamos ligados com os céus, nós vemos pessoas necessitadas, nós não ficamos perguntando se a gente pode ajudar ou não, a gente ajuda. Nós não negamos socorro às pessoas. Quando nós vemos que algum irmão está se desviando do caminho, e você está cheio do Espírito Santo, você corre atrás, para ver se aquela pessoa, se consegue ajudá-la a caminhar novamente nos caminhos de Cristo. Quando alguém está fraco, você estende a mão, e mostrando que você está forte ali para sustentar, mas você pode estar totalmente destruído com coisas do mundo, mas o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza para aqueles que confiam no nosso Senhor. Por isso que crente é louco, por isso que pastor é chamado de maluco, por isso que evangelista é chamado de todas coisas, porque a gente faz coisas que não dependem de nós, mas depende do Espírito Santo. E que você venha hoje depender desse Espírito Santo. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos, eu quero orar. Senhor, tua palavra foi lançada hoje, nós estamos falando de duas condições, meu Pai, daqueles que estão aos teus pés, mas pode haver no nosso meio, meu Pai, alguém que está como Marta, que os saberes, que as condições da vida levaram essas pessoas a não crerem na suficiência do teu evangelho e na tua pessoa, Cristo, que possa ter esfriado, que possa estar fraco, que possa estar com a mente como a Marta, preocupado com tudo menos contigo, que já não consegue mais orar, que já não consegue mais ler a palavra do Senhor, que não consegue se dedicar nada mais a Ti, Senhor. Eu peço ao Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha tocar em cada um de nós, e aquele que se vê que precisa melhorar mais, que ele venha ser cheio dessa força. Oh Pai, toca, Senhor. Eu sei que quando vem um clamor, meu Pai, a Ti, olha aqui, Senhor, são almas, pela Tua misericórdia, Senhor. Se alguém se encontra desta maneira aqui, nos assistindo, ouvindo o programa pela rádio, que o Senhor possa encher esta pessoa, Senhor. Se ela se sente fraca, meu Pai, mostra que o Senhor a torna forte. Se ela se sente vazia, Senhor, que o Espírito Santo venha encher. Se ela se sente, meu Pai, abandonada, a Tua palavra diz que o Senhor não ampara ninguém, o Senhor nunca larga de ninguém, Senhor. O Senhor ampara a todos, o Senhor estará sempre conosco. A Tua palavra diz, nem que tua mãe e teu pai te abandone, o Senhor não abandonará, Senhor. Se há frieza no coração, se o coração está duro, Senhor, dá um coração igual ao Teu, Senhor. Nos transforma, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, a Tua palavra não é jogada em vão, a Tua palavra não é pérolas para os porcos, Senhor, mas a Tua palavra é preciosidade, é alimento para todos que estão reunidos aqui esta noite. A Tua palavra é poderosa, Senhor. Que todos possam abrir o coração, que todos possam adorar ao Senhor, que esse louvor venha a ser a igreja juntas agora, Senhor, num único clamor, dizendo: quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, quão grande é o Senhor. Adore, adore. Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
verdade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Fale para Quão ele. grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Fala para ele. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Agora só a igreja, bem forte. Quão grande é o meu Deus. Adora, igreja. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Última vez, igreja. Quão grande